Sejam todas bem-vindas. Se tiver homens assistindo, sejam bem-vindos também, né? Afinal de contas, estamos aqui em mais um programa da nossa querida Egéria, né? Se você não entende nada de Egéria, não sabe do que a gente está falando, volta lá no primeiro e assiste para entender quem foi Egéria. Ou põe lá no Google, Egéria também vale, mas o programa tá mais legal, tá, gente, do que o Google. Então, assim, para quem já nos conhece, sabe que nós adoramos uma história inspirada. E assim, uma coisa que muito inspiradora para nós são mulheres que recebem um limão e fazem uma limonada ou uma caipirinha, né? Porque a gente adora beber assim e tal. ou caipirosca também, né? Enfim, pode ser. Ou colocar no gin, né? Tem várias possibilidades com limão ali, né? Tem várias coisas. E a nossa convidada de hoje fez muito mais do que uma limonada, fez muito mais. Ela fez de um limão um banquete inteiro, né? Fez um monte de coisa ali e compartilhou com várias mulheres, né? Por isso que foi um banquete, várias mulheres ali. Ela realmente sabe o que é ser Egéria, assim, é daquelas que nem a Egéria que pegou a mulinha e andou os seus 5.000 quilômetros para frente, não é mesmo, Pri? Ela é especialista em recursos humanos, migrou de um escritório para fotografia em 2014 e em 2016, quando sua carreira como fotógrafa começava a deslanchar, ela foi obrigada a dar uma pausa em tudo porque ela foi diagnosticada com câncer de mama. Então, entre as quimioterapias, ela foi retomando o trabalho e depois de passar pela cirurgia, pela queda do cabelo, o pedido de separação do marido e a baixa autoestima, veio a cura e com ela a imensa vontade de ajudar outras mulheres que passaram por isso. Então hoje está aqui com a gente Edneia Guimarães, criadora do projeto Histórias Marcadas, onde mulheres que passaram e também passam ou estão passando, né, pelo tratamento de câncer de mama são fotografadas lindamente para resgatarem sua autoestima. Então, muito bem-vinda, Edneia. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Bom, meu nome é Edneia, né? Como a Pri já falou, sou paulistana, tenho 40 anos, formação em gestão de recursos humanos. E em 2014 eu comecei a estudar fotografia. Sempre gostei muito de fazer coleção de cartões postais. Sempre que alguém viajava ali, eu pedia para trazer um cartão postal. Então eu já tinha ali uma paixão por imagem, né? E aí, assim, na empresa na qual eu trabalhava, fechou a unidade em 2015. E aí eu migrei, né, para fotografia. Iniciei os trabalhos como fotógrafa. Mas assim, no primeiro ano é muito difícil, então assim, a gente tá ali, tá estudando, tá buscando formar ali um portfólio, então assim, até então as pessoas não conhecem, né, o nosso trabalho, então fica difícil oferecer algo. Então assim, o ano de 2015 foi ali, né, mais devagar, né, mais, né, focado mais na questão de estudos. E daí em 2016, né, já tava ali deslanchando, né, com bastante trabalhos. E aí veio aí o diagnóstico do câncer de mama. Mas assim, antes, em 2015, eu já tinha notado um nódulo. Só que aí eu voltei na ginecologista, na época eu tinha 33 anos, né? E por conta da idade, ela achou que não era. Ela falou, não, Edneia, pode ficar super tranquila devido à sua idade, nunca, imagina, né, que vai ser câncer. E ela falou, você pode procurar uma mastologista com calma, né? Pode ser daqui a alguns meses, mas pode ficar tranquila. E mesmo assim, no exame deu BIRADS 4, que é a categoria já de indício de ser maligno. Mas aí assim, né, naquela preocupação, eu falei, não, deixa eu passar com a mastologista. Só que no primeiro momento também ela achou que não era nada. Só que ela falou assim, não é nada, mas eu não vou te dar alta. E daí, no retorno, que aí eu tive a triste notícia, né? Teve o pedido da ultrassom, e nem no pedido não tava para fazer punção, era só acompanhamento. Só que eu vi que ele tava bem diferente. Ele era... que assim, eu sempre tive a mania de fazer autoexame.
Então, Graças boa a Deus, é. Que Graças gente, a Deus. todas as mulheres tenham essa mania, é muito Esse importante. hábito, é. Esse hábito. não, realmente é muito importante, assim, né? Graças a Deus e devido a essa mania que foi diagnosticado bem no Você início. que reparou, você foi fazer o autoexame e falou, opa, Isso. tem alguma coisa aqui, vou no médico. Sim. Porque assim, antes disso, todo ano eu fazia o acompanhamento preventivo, fazia ultrassom, porque até então, né, não tinha idade para fazer mamografia. Só que após 3 meses desse acompanhamento, eu notei um nódulo. Então eu colocava os braços para trás e via que tinha ali um caroço. Só dessa forma que eu conseguia notar. Só que depois eu vi que ele foi ficando mais perceptível. E ele foi mudando como se fosse uma picada de inseto. Uma picada de pernilongo, sabe? Fica ali meio vermelhinho. E quando eu fui fazer a ultrassom nesse retorno com a mastologista, eu falei pra médica, eu falei, olha, a médica disse que não é nada, mas eu tô notando que ele tá mudando o aspecto. Ela falou, Edneia, não tá aqui no seu pedido, mas se você permitir, eu faço, né, a punção. Eu falei, não, vamos embora, vamos saber, né, o que é isso. E aí no retorno, a triste notícia. Então assim, naquele momento receber o diagnóstico de câncer de mama terrível, né? Assim, pelo diagnóstico em si, pela questão da fotografia, que até então eu tava, né, realizando ali, né, tava me engajando ali na carreira. E assim, no dia que eu recebi o diagnóstico, nossa, eu nem prestava atenção mais no que a médica falava. Eu só chorava, já me imaginava lá na frente careca, passando mal. E assim, infelizmente, tudo isso aconteceu. Né? Já nem prestava mais atenção no que ela falava. Não é uma conversa fácil, né? Não é. Não, com certeza não é uma conversa fácil, não é um diagnóstico fácil. Mas enfim, né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? É um assunto que a gente precisa estar sempre falando, porque Sim. a gente não pode deixar de falar. Até o mês de outubro é o mês que pega bastante essa questão, né? Do câncer Sim. de mama. E tem que pegar todos os meses, tem que porque ser. imagina só se não fizesse, se você não Sim. fizesse o autoexame, talvez nunca tivesse feito a mamografia, talvez nunca tivesse feito o ultrassom, nunca teria tido essa preocupação. E aí, na hora que você Exatamente. descobrisse, já ia... Sim. Eu acho que a maior dificuldade hoje é essa questão de... quando você descobre no começo, né, Edneia? Sim, a chance de cura é bem maior. É muito maior e muitas vezes vai deixando, quando descobre já não tem muito o que fazer, né? Sim, e o tipo de câncer que eu tive, ele é um dos mais agressivos. E graças a Deus foi no início. Tanto que assim, ele media menos que 1 centímetro e eu tive que fazer uma mastectomia radical. Então, Radical é quando tira tira tudo, isso. Aí fiz a linfocintilografia, né, que é pra poder saber se afetou os linfonodos, mas graças a Deus não. Mas assim, é muito importante a questão do autoexame, não só nessa questão do mês de outubro, né, é o mês onde é feita a campanha. Mas assim, a conscientização tem que ser durante todo o ano, a questão de fazer o autoexame, de procurar, né, um médico caso note algo diferente no corpo, conhecer o próprio corpo é muito importante. Eu ia falar isso, conhecer o próprio corpo é muito importante. Essencial. E se você só conhece o seu próprio corpo, se você faz o autoexame, enfim, Sim. se você se permite a isso. Sim. Se olhar no espelho, se tocar. É importante, porque às vezes se você não faz nunca o autoexame, você só faz em outubro, e aí você acha um nódulo, você não sabe, às vezes você nem reconhece que é um, né? Às vezes você nem sabe que é um. Sim, exatamente. Então quando você já conhece, já sabe como é que é, você vê uma coisa diferente. Sim. Você falou, opa, né, isso aqui não tava. Não tava aqui, até a última vez que eu vi não tava. Exatamente. Voltando um pouco, né, antes da gente entrar no Histórias Marcadas, né, que é um assunto que eu e a Pri, a gente ficou super empolgada quando você aceitou, porque a gente é fã desse projeto. Exatamente. A gente queria falar um pouco sobre essa... porque a gente fala muito também sobre empreendedorismo aqui dentro do Egéria, né? Ah, sim. É uma coisa sobre mulheres protagonistas da sua vida, nos negócios, tudo isso, né? Esse empoderamento, enfim. E aí a gente ficou pensando, né? Você enquanto especialista assim, de RH, teoricamente tem um caminho mais ou menos traçado ali, né? A gente consegue vislumbrar, fala, não, tem isso, ainda mais que você trabalhava numa empresa, você imagina, já estou trabalhando aqui, já tem ali. E aí você começa no
no empreendedorismo, onde muitas vezes os nossos planos, nosso planejamento de vida, nossas expectativas, a gente joga pro alto, assim. Sim. Ou muda toda hora, É né? verdade. Também vai mudando. E aí eu queria, assim, que você falasse, assim, um pouco sobre os perrengues mesmo, sabe? Esse momento de transição, né? Depois que você deixou, que você entendeu que ser especialista de RH fez parte da sua jornada, foi importante, mas não era mais. Que agora a fotografia falava mais alto. Como é que foi esse processo? Tudo no início é muito difícil. Então, assim, desde a aquisição de equipamento, a questão de estudar, né? Porque não adianta você se prontificar a fazer algo e falar, não vou estudar. E fotografia também não é só pegar uma câmera, fica ali, faz assim, não é? Não é. Faz assim. Não. Pega a flor. Não. Sorri, faz tristeza. Ó, sorri, faz tristeza. Não, não é. Não, o primeiro é dominar o equipamento. Então, assim, são vários botões que você tem que saber de que forma funciona, porque às vezes você está ali fotografando, o cliente fala, não, eu quero tal coisa desfocada. E aí, como é que faz? Então é diferente ali do celular, né? Então, assim, no início toda essa dificuldade da questão de estudos, de comprando, né, o equipamento. E questão do portfólio, muito difícil, porque até então as pessoas, né, não conheciam o meu trabalho. Mas eu acho assim, quando a gente resolve empreender, então você tem que se dedicar ao máximo e, assim, não parar diante das dificuldades. Eu acho que, assim, as coisas dão certo se você não desistir. Então, assim, não é fácil. Até hoje eu estudo muito. Então, assim, e no início, mais difícil ainda, né? Toda aquela... toda a dificuldade, né? É um mundo novo. Mas, assim, é muito gratificante. Mas, assim... E é engraçado que a gente conversa... A maioria das empreendedoras, né, que a gente conversa, todas falam que é difícil. Né? Então, às vezes, a pessoa deixa de chegar onde ela quer, no sonho que ela quer, com medo da dificuldade. Mas não tem caminho sem dificuldade, né? A questão é essa. Tem muita coisa que eu vejo também, que assim, muita gente pensa, o meu sonho é fazer tal coisa. Aí tem a falsa ilusão de que, como é meu sonho, o mundo inteiro vai se tornar cor-de-rosa. Exatamente. Não e as coisas todas vão dar certo. Não é assim. Não é, gente. Não é altos e baixos. Às vezes tudo dá certo, mas tem um dia que não vai dar certo, vai dar errado. Exato. E se der errado, o que eu aprendo com isso? Sim, exato. O que eu posso fazer diferente? Nossa, deu errado, mas... Né? O que eu posso aprender com isso? Sim. O que eu não vou fazer nunca mais, né? Eu acho que isso é importante. Ontem mesmo eu vi uma frase, acho que foi do Ricardo Amorim, no LinkedIn. Ele falando, nós somos os resultados dos desafios que enfrentamos. Verdade. Isso é muito importante. A gente também é resultado das nossas vitórias, claro que somos. Só que os desafios nos moldam muito mais. Porque eles fazem a gente tirar o nosso melhor, né? Ele arranca o nosso melhor dali. Porque você fala, gente... Se fosse só uma vida linda, maravilhosa, a gente não tem que fazer o nosso melhor. Com certeza. Nós seríamos desafiados, né? Exatamente. E são justamente aí, né, depois das crises, das dificuldades, que vem as mudanças, as melhorias, né? Claro. E você, Mari, até falando dessa questão aí da transição e das dificuldades, enfim. E assim, antes eu era analista de recursos humanos, ou seja, eu tinha uma determinada função dentro daquele setor. Então, assim, você vai empreender, você vira ali o financeiro, você... É tudo, é uma empresa inteira. Sei bem o que é isso. Sei bem o que é isso. Eu também sei o que é isso. Não é assim, querendo ou não, você tem que saber um pouquinho de cada coisa, ou pelo menos tentar aprender um pouquinho de jurídico, né? Questão, eu uso bastante, né? O uso de termo, né? De autorização de uso de imagem, então você faz o marketing, faz o comercial, enfim, todas as funções, né? Produção e atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Pós-venda também. Exatamente. Tudo. Sim. Sabemos bem como é isso. Design, a gente vira designer, contadora, jurídico, atendimento pós-venda, saque e telemarketing. Exato. Isso mesmo. E como é que é? E quando vê a gente falando sozinho, a gente tá em reunião, né? Exato. É bem isso. Não, é importante isso. É bem isso mesmo. Então, assim, é uma série de coisas, né, que tem que estar ali disposto realmente. Então, assim, não pode, na primeira dificuldade, desistir, desanimar. Assim. E nessa mudança toda, né, passar por isso tudo, sair do RH, começar na fotografia,
E aí veio, né, o seu diagnóstico. Sem dúvida, uma mudança dessa transforma muita pessoa. Né? Sim. Existe uma Edneia, eu tenho certeza que Com antes certeza. de acontecer isso tudo, e uma Edneia hoje, né? O que você acha que mais mudou na sua forma de ver o mundo? A questão da valorização da vida. Eu, às vezes, assim, eu lembro que antes do diagnóstico, tinha dias que eu ficava assim, entediada, um dia de domingo, assistindo televisão. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu rezava pra ter um dia daquele, porque seria um dia sem problemas. É um dia que você tá entediada, ou seja, você não tá com problema, você não tem algo pra se preocupar. Que coisa Não linda isso. Gente, olha aqui. Que transformador, não é? Que lindo. Um dia que você está entediada, Não, um dia que você não tem problema pra resolver. Nossa. Tem nem algo adorei. que te preocupe. Então, assim, né, você tá ali, tá Eu neutro, quero um dia né? desse, Nossa, Fantástico. nunca mais Vou ter um reclamar de dia entediado. Nunca mais, gente, que teremos muitos dias entediados. Muitos domingos. Muitos né? domingos. Não, exatamente. Que Então, coisa, nossa, que coisa linda. A gente já pode encerrar por aqui. E assim, a questão da valorização mesmo da vida, quando você tá ali naquele tratamento, a gente tem aquela, depois, né, que passa, você não vê a hora de terminar tudo aquilo, você tem uma sede de viver, você quer viver intensamente, quer estar perto das pessoas que você ama, porque assim, durante o tratamento é tudo muito incerto. Você tá fazendo, mas você não sabe como que aquele medicamento vai reagir no seu organismo. Então, assim, é isso. Até na questão de autoestima mesmo, antes eu me preocupava muito com o meu cabelo, alisava o cabelo. Nossa, isso aqui tá com frizz, isso aqui, nossa, tá cacheado. E aí, daí, quando você perde o cabelo, tudo isso fica muito pequeno. É questão assim, o seio grande, seio pequeno, seio caído. E aí, quando você tá sem? Então, né, essas outras coisas ficam insignificantes. Então é bastante mudança, né? Realmente, assim, vira uma chave e pra melhor. Perfeito. Perfeito. Né? Que lindo, gente. Que Adorei. Vou lição, ficar com isso agora o dia eu também. Que lição. Por favor, me dê um dia de TED, né? Você Tá falar, meu Deus, obrigado. Não, exatamente. Mas Tem que agradecer agradecer o o dia dia. Aquela Sim, programação exatamente. do domingo à tarde. Aquela programação que fala, ai, nossa, que tédio, nossa, que bom. Bom. Que Exato. bom. Você tá tranquila, né? Tá tranquila, que coisa linda. E esse projeto, então esse projeto Histórias Marcadas. Sim. Você quer explicar pra gente o que é esse projeto? Antes de explicar, posso só fazer uma observação? Claro. Eu adoro esse nome. Histórias Eu também. Marcadas. Gosto muito. E eu sempre pensei, eu fico pensando às vezes eu fico em reunião comigo mesma, como a Cori falou, e aí eu fico pensando que as pessoas podem criar, né, enfim, não sei se é criar a palavra, mas elas podem deixar, acho que é melhor, cicatrizes ou marcas na vida das pessoas. Cicatriz é um sinal de algum machucado, né? Alguma coisa ali. Então, sei lá, né? Machucou, você fica com uma cicatriz. Então, não sei se eu gostaria de deixar cicatrizes na vida das pessoas. Agora, marcas já não. Por exemplo, tatuagem é uma marca. Sim. Eu quase não gosto de tatuagem. Ninguém percebeu, ainda bem que ela contou. Não, essas coisas. Bom, enfim. Então, a tatuagem, ela é uma marca. Existem outras marcas. Então, quando eu vi esse nome, eu achei tão bonito que eu falei, nossa, olha só, né? Porque histórias marcadas não é necessariamente uma cicatriz. Exato. Mas faz parte daquela trajetória, né? Faz parte daquela história, enfim. Então, só queria fazer essa observação e agora sim, eu deixo você falando sobre o projeto. Bom, então, Mari, essa questão do nome, não necessariamente, né, quando se tem um câncer, vai ter ali uma cicatriz, né? No caso das meninas que tiveram linfoma, leucemia, então é um tratamento, né, no sangue, então não fica ali uma cicatriz, porém tem a sua vida marcada, né? Pela história, pelo diagnóstico. E, bom, acho que é melhor voltar até eu chegar no projeto ou direto no projeto. O que vocês acham? Como você preferir. Você que conduz aqui. Tá, então assim, acho que é melhor voltar até como que surgiu aí o projeto. Eu fiz a cirurgia, né, a mastectomia. E, assim, a princípio a médica falou, não, Edneia, você vai fazer a mastectomia, só que você já vai fazer a reconstrução. Então eu fiquei feliz da vida. Eu falei, nossa, que beleza, vou sair com silicone, né?
belezinha, tranquilo. Só que depois da cirurgia, com 20 dias depois, o local abriu, deu como se fosse uma rejeição. Então eu tive que tirar uma das próteses. E, gente, ali foi muito difícil pra mim. Porque, assim, eu aceitei, né, fazer a mastectomia nessa condição, né, de poder ter a reconstrução. E aí, assim, eu lembro quando foi pra tirar ali o curativo e ver, foi muito difícil. Eu lembro que eu até passei mal no dia. Gente, é muito difícil, porque assim, nós somos mulheres, nós temos essa vaidade. E até então eu não tinha virado, né, a chave na questão dos valores, né, o que é mais importante. E aí veio também, terminei, né, a cirurgia, iniciou o tratamento. Aí fiz 6 sessões de quimioterapia. Só que aí a médica explicou, falou, Edneia, nós retiramos a prótese, só que você vai ficar 1 ano sem nada, até você fazer o tratamento, depois mais uns 6 meses para poder o organismo, né, ali meio que se recompor, então iniciar um período de reconstrução. Então, assim, iniciou a quimioterapia e daí vieram várias coisas junto com a quimioterapia. A perda de cabelo, pedido de separação do ex-marido e com isso a baixa autoestima. Então, assim, naquele momento eu me senti a última mulher do mundo. Então, foi muita coisa, tudo junto. Mas, graças a Deus, passou, né? No decorrer do tempo, eu fui vendo, né? Me olhava no espelho e falava, não, tô diferente sim, mas eu continuo aqui dentro, né? Não deixei de ser mulher pela falta de cabelo, pela falta de seio. E aí, devido ao fato de ser fotógrafa, né? Eu falei, não, de que forma que eu posso fazer para poder ajudar outras mulheres? E aí surgiu o projeto Histórias Marcadas. Então, assim, é um projeto que visa justamente a autoestima das pacientes oncológicas, porque, assim, como eu vivi tudo isso, eu sei para quem está recebendo o diagnóstico agora, que está lá no início, todo esse medo, né, esse receio que tem, e a questão mesmo, né, de ficar com a baixa, né, autoestima, e, assim, é muito gratificante ver as meninas depois da sessão de fotos, quando elas veem as fotos, é maravilhoso. Elas falam, Edneia, nossa, eu não imaginava isso, não... Porque, assim, aquilo que seria um motivo talvez de vergonha, né, a questão da cicatriz, a falta de cabelo, acaba virando um motivo de orgulho, né? Elas estão vivas e isso que importa. E nas fotos você consegue mostrar isso. A beleza muito além... né, no geral, nossa, você sente a energia da foto, você vê, é fantástico. Na grande maioria, assim, elas estão sorrindo, né, tá ali, eu fiz algumas essa semana, nossa, tá assim, espetacular, elas estão olhando ali pra cicatriz e rindo. Então, hoje o seu projeto Histórias Marcadas já tá bem conhecido, né, na cidade, já tem quantos anos o projeto? 4 anos. 4 anos, ele é bem conhecido, muito divulgado. No começo, como que foi para você conseguir esses modelos? Foi difícil? Como é que você conhecia essas mulheres? Não, na verdade, eu participava de um outro grupo de pacientes oncológicas e foi engraçado assim, eu tive a ideia de fazer o projeto, expliquei mais ou menos no grupo. E nisso tinha uma outra paciente oncológica que ela trabalhava numa empresa e ia fazer uma campanha em parceria com o shopping, campanha de Outubro Rosa. Ou seja, eu fui convidada para fazer uma exposição sem ter nada de material. Eu falei, meu Deus. Então, assim, só pela proposta. Adoro, olha que desafio. Só pela proposta. Eu falei, entregaram uma mula para ela, pessoal, anda 5 mil quilômetros e vai. E ela foi, gente. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim... nisso não foi difícil assim, a questão do início do projeto, né, das pessoas conhecerem, porque foi dessa forma. Então eu recebi um convite para fazer exposição no shopping, sem ter material nenhum, não tinha nem fotografado os meninos. E nisso, sim, aí teve entrevistas, depois entrevista na rádio, até onde eu conheci a Pri, né, Pri? Foi um desses eventos. E aí, assim, todo ano nós participamos, né, dos eventos de campanha de Outubro Rosa, das empresas ou outras instituições, então seja através de palestra, roda de conversa, exposição. Então, assim, muito gostoso. Chega tá essa vendo, época, gente? Como nossa, do limão ela fez. Tinha até torta de limão de sobremesa. Tinha limonada, limonada, torta de limão, tinha tudo. Olha. Até carpaccio de limão ali teve.
Fantástico. Muito legal. E quantas mulheres você já fotografou? 20 mulheres. 20. E teve alguma resistência, alguma que disse não? Sim, depois que tirou as fotos, né? Tinha muita vontade de participar, mas por conta do marido, que não deixou publicar as fotos. Né? Teve sim. Gente. Ainda tem isso. Você sabe que a gente tá no século XXI, né? Eu não vou comentar isso. Eu também. Não, também não. Eu me recuso, porque Eu tenho medo de processo. Eu também tenho medo de processo. Vai dar muito trabalho agora. Ok. Mas assim, bom, só observação, né? Mas pra ela serviu. Às vezes não conseguiu divulgar, mas pra ela, pra autoestima dela, serviu como... Sim, mas assim, eu acho, de certa forma, um pouco injusto. Porque assim, o processo do tratamento é algo muito desafiador. E então, assim, depois que você passa tudo aquilo, supera, você quer tirar umas fotos e não pode, né? Acaba sendo impedida aí por conta do marido, enfim. Né? Enfim. Mas acontece. Enfim, mas é século XXI. Você já comentou aqui com a gente, mas eu queria que você... você acha que é nítido? Você sentia a diferença da mulher antes das fotos, depois das fotos? Você vê, você consegue... Sim, ela... Assim, acaba... Eu amo fotografar mulher. Porque, no geral, né, todas nós temos uma beleza que nós não conhecemos. Então, assim, eu gosto muito de ir conversando com a pessoa de forma que eu consiga captar a essência da pessoa. Então, depois elas olham, né, olham as fotos e falam, gente, não imaginava que ia ficar desse jeito. Nossa. Aí, assim, eu começo a mostrar já na sessão de fotos, mostro ali na câmera, aí já muda a postura, já faz um carão, já vira e vambora. Começa de um jeito, ali mesmo ela já sai de outro, sim, né? Tem o pico, né, na sessão de fotos. Começa ali... Muito tímida. Exatamente. Sorrisinho amarelo. Essa semana mesmo foi engraçado. Tava fotografando, né, uma modelo, e ela tava com um lenço e tudo, e tava meio assim, né, meio acanhada. Daí, quando ela tirou, nossa, transformou. Eu falei, então o problema era o lenço. Nossa, sai do casulo, né? Não, exatamente. Eu me surpreendi. Eu falei, nossa, gente, que interessante. Mas às vezes o lenço era o escudo mesmo, né? Era o... Você se fecha, né? O lenço, você se fecha. Quando você abre, exatamente. Legal, gostei dessa. Pra você, na sua carreira, com esse trabalho, qual foi o melhor retorno que você teve? Eu acho muito gratificante, porque assim, eu trabalho no momento feliz da vida das pessoas. Então, assim, seja através de um ensaio, porque ninguém faz um ensaio sem um motivo. Não vou fazer um ensaio por fazer. Seja ali para elevar a autoestima, ou nos eventos que eu participo. Então, assim, até uma frase que eu gosto de usar, que eu falo que eu faço com que as pessoas se apaixonem pela vida através da fotografia. Então, seja ali, né, um momento, porque assim, vai fotografar, vai fazer um ensaio, um evento, ou seja, tem um motivo, né? Então, pra mim, isso é gratificante. Quando as pessoas olham as fotos, dependendo do motivo, muitas vezes choram, me agradecer, eu falei, Edné, você não tem noção, né, o que você me proporcionou. Então, isso é muito bom. Acho que mais do que a questão financeira, é isso, esse retorno, esse agradecimento. É muito, muito bom. Mas você falou dessa questão financeira, ó, a gente acha que o lucro, ele é só financeiro, né? Que o retorno é só o financeiro. Mas às vezes o retorno é muito maior. O financeiro é só para dizer esse mundo material aqui, pagar conta. É uma consequência, mas o que realmente alimenta a nossa alma. Sim, exatamente. É esse outro retorno. E assim, cada vez mais a gente precisa valorizar essa nossa alma. Porque, de fato, ela que nos mantém vivos. Sim, né? sim. Assim como você falou, né? Quando você estava no meio do tratamento, sem cabelo, sem seio, que você se olhou e falou, nossa, eu tô aqui dentro ainda. É a sua alma falando, olha, eu tô aqui ainda. Tá aqui, a carcaça tá um pouquinho aí baleada, mas já que ela se recompõe aí, já que vai, entendeu? É um momento, é uma fase. E aí a gente coloca até a alma mais importante do que a figura mesmo, né? Sim. Nós somos muito mais do que isso aqui, do que, né? Do que o cabelo, do que o rosto, do que a cicatriz, do que... tudo isso é transitório. Exatamente. Né? Durante a vida a gente muda tanto, gente. Vai mudar durante essa vida, assim, né? Durante esse momento, assim, a gente muda, vai mudando tanto. As coisas é bem transitório. Até assim, até pela questão do envelhecimento mesmo. Por mais procedimentos que existam, a gente não consegue
parar isso, né? Não consegue travar. Então, assim, se você não começar a ter um olhar mais carinhoso, né? E assim, não ficar só no superficial do físico, acaba sofrendo muito. Principalmente as mulheres, assim. Gente, hoje em dia, assim, N formas de procedimentos, né, estéticos que você até assusta. Fala, gente, mas qual a necessidade disso? E se você vê nas redes sociais, até os padrões, né? Tudo é filtro, gente. Sim, né? Tudo é filtro. Eu uso filtro, mas né? Ninguém precisa ver feio, né? Tem que ser feio até que no Instagram. Mas a gente tem que saber que é tudo mentira, que não é daquele jeito, que todo mundo, né? Que não é aquela pele lisa, aquele negócio daquele jeito, né? As modelos todas, tudo com Photoshop. Exatamente. Não pode, assim, você exigir que você seja daquela forma. A gente tem que saber que não é real. Né? Essa água aqui é de filtro, viu? Filtro de barro. Eu também uso filtro. Toda vez. Não podia perder a piada, preto. Foi péssimo. Mas minhas amigas sempre falam assim, Priscila, você tira foto, que você tem um filtro maravilhoso no seu. Tenho mesmo. Sempre. A Pri é fotógrafa oficial, né? Porque os filtros que ela usa de depois, quem quiser, pergunta aí que eu passo no aplicativo que eu uso. Olha, nossa, deve passar batom, eu olho nele. Nossa. Adoro. Ai, meu Deus do céu. Se você tivesse agora, vamos imaginar, tá? Vamos brincar de faz de conta. Se você tivesse agora, né, tipo num Shark Tank da vida, ou sei lá, qualquer outro programa que tivesse, assim, pessoas diversas. As pessoas que têm o poder de fazer qualquer coisa. Ou são investidores muito potentes, muito grandes, ou são fadas madrinhas, ou são duendes mágicos, não sei, enfim. Seres que podem realizar qualquer desejo. Qual desejo você pediria para o Histórias Marcadas? Para o Histórias Marcadas? Bom, o que eu pediria é meio, né, infelizmente não seria muito real, né? Que assim, o Histórias Marcadas é muito bacana, tem essa transformação, mas assim, se fosse pelo bem da humanidade, digamos que ele nem existiria, né? No caso assim, para extinguir aí o câncer da Terra, né? Porque assim, infelizmente é uma doença que assim, cada vez mais, né, as pessoas estão tendo, né, esse diagnóstico. Antigamente era aquela doença, a doença, né? Não falava nem o nome. Infelizmente hoje está muito, muito comum. Então assim, se fosse pelo bem aí da humanidade, poderia, né, até nem existir o Histórias Marcadas, mas abriria a mão do Histórias Marcadas. Com certeza, né, para não existir o câncer. E olha que assim, o Histórias Marcadas, gente, é algo muito importante pra mim. Eu começo a editar as fotos, tem hora que eu tô ali boba, editando e chorando, emocionado, porque assim, um pouquinho, né, de cada, da história das meninas, tem um pouco de mim ali, né? Eu vejo ali, às vezes, uma cicatriz, uma história mais ou menos parecida, então assim, tem muito, né? Elas e não tem jeito, né, Edneia? Você ali fotografando, você acaba conversando, você vai sabendo a gente se envolve, não tem como não saber da história dela, né? Ah, sim, eu vou conversando muito. E assim, a primeira modelo que eu fotografei foi a Milene. Ela assim, na hora que ela tirou a blusa, eu emocionei. Mas por quê? Ela fez a mastectomia das duas mamas, não fez a reconstrução. Então, assim, eu aprendo muito com elas. Eu voltei na época que eu fiz a cirurgia, tive que retirar a prótese e fiquei triste com isso. E tá lá ela, né, de peito aberto, né, digamos assim, e feliz da vida. Eu falei, você não quis fazer a reconstrução? Eu falei, Edneia, eu queria me livrar da doença e isso me basta. Hoje eu tô bem. Então, assim, né, além delas contarem um pouquinho da minha história, eu aprendo muito com elas também. Com certeza. Pois é. Nossa, lindo. Nossa, eu não esperava esse pedido. Não é? Não esperava, gente. O quê? Reconhecimento, todas as pessoas soubessem da existência. Por aí, eu tava nessa linha aí, nessa coisa medíocre que eu queria pedir. Me senti agora, assim, ou uma máquina fotográfica aqui. Um investimento de $1 milhão. Não, poder fotografar todas as mulheres, né, do mundo. Fantástico. Né? Fantástico, vou falar. Não é? Que olha, fantástico. E deixa eu te perguntar, pode falar. Não, pode falar.
tenho certeza que você vai falar que é mais importante. A Mari tá se recompondo. Enquanto a Mari tá se recompondo disso tudo, tem alguma coisa, Ednei, nessa sua história que você se arrepende? Não. Não? Não. Não, nada. Não me arrependo de nada. E assim, tudo é um processo. Então, assim, a cabeça, né, a forma de ver a vida que eu tinha lá no início mudou. Então, eu acho que assim, tudo veio pra transformar. Eu acredito sim que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Então, não mudaria nada, não me arrependo de nada. Isso é ótimo. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados, e eu queria perguntar para você, quem é a Edneia? Quem eu sou? Bom, eu sou filha, irmã, amiga, esposa / namorada. Mas assim, uma pessoa, acho que né, o mais importante que isso é uma pessoa que tenta ver o lado bom da vida, né? Até na época mesmo do tratamento, depois de tudo, a gente vai aprendendo. Gente, é uma evolução, vocês não têm ideia. Que assim, nossos problemas, eles são do tamanho que nós damos a eles, né? Então, se você colocar uma lente de aumento, tudo vai ficar pior. Então, assim, pelo menos eu tento, né, ver o lado bom das coisas, tirar uma lição, né, de tudo que acontece. Que linda. Que aprendizado, hein, Mari? Nossa, não então, é? né? Então, pois é, que aprendizado, gente. Obrigada. Eu que agradeço. E assim, você falou que assim, você nunca perdeu a fé durante o tratamento, mesmo na fase mais difícil. E é muito difícil não perder a fé nesses momentos, né? Eu me lembro, a minha mãe teve câncer, né? E eu me lembro numa noite em que ela falava que ela estava chorando na sala sozinha e ela perguntava por que ela, né? Por que ela estava ali. Ela teve uma queda muito grande, assim, né? Ela queria saber o que ela tinha feito de errado para ter aquela doença. Como se precisasse fazer uma coisa errada, né? Como se fosse um castigo, Como né? se fosse um castigo, assim. Ela teve muito essa relação. Então, a gente queria saber, assim, como é que foi a sua relação com Deus nessa época? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé e nessa época aumentou mais ainda. Eu nunca, assim, perguntei, o porquê, né? O porquê comigo? Não, para quê? Né? O que isso ia transformar na minha vida. E assim, gente, eu falo de verdade. A pessoa não é da boca pra fora, não. Sempre tive muita fé em Deus. Eu lembro quando eu fiz a primeira quimioterapia, e aí disseram que com 15 dias o cabelo ia começar a cair. Então, assim, né, na primeira semana senti aquela dorzinha, vai dando uma irritação no couro cabeludo. E aí eu lembro que eu entrei no chuveiro, eu falei, nossa, será que vai cair hoje o cabelo? Aí lavei, beleza. Na outra semana, falei, não caiu semana passada, né? Não é hoje que vai cair. Só que triste ilusão, né? E aí, assim, na hora que eu passei o condicionador, começou a cair de tufo o meu cabelo. Caía muito. E nessa hora, meu coração disparou, eu comecei a chorar. E assim, Mari, eu lembro, eu saí do banheiro, eu me ajoelhei no quarto, eu falei, Deus, se eu tiver... Isso até emociona. Se eu tiver que passar por isso, o Senhor me ajude. Então, assim, parece que meio que tirou com a mão. Daí veio aquela calma, encarei de boa, raspei o cabelo, fui atrás de peruca, enfim. Então, assim, sempre tive muita fé. E, assim, não vou falar que foi tudo fácil, mil maravilha, tirei tudo de letra. Não, tinha momentos que eram muito difíceis. Mas, assim, tinha dia que eu não conseguia nem rezar. Nem o que eu ia pedir pra Deus. Mas, assim... Eu sabia que tudo aquilo ia passar, né? Como se algo confortasse meu coração, né? Sentia algo assim, de verdade, meio que aquecendo ali o coração e assim, na certeza, vai passar. E graças a Deus, tudo passou. Isso é um aprendizado para tudo na vida. Pensar que são fases. Sim. Vai passar. Sim. Quando você tá no pior momento da sua vida e você tem essa consciência e falar, gente, vai passar. Nossa, dá uma... Sim. Dá um conforto. Dá um conforto. E assim. Acreditar, não da boca pra fora. E assim, quando eu quando fazia as químios, eu passava muito mal, mas muito mal mesmo. Né? Tudo que você imaginar de enjoo, enfim, febre, dores. E aí eu pensava, Deus, hoje eu tô assim, mas amanhã eu vou estar melhor. Eu vou estar melhor. E assim foi o ciclo, né, das 6 sessões de quimioterapia. Então, assim, é muito importante, né? A gente ter fé em Deus, é um conforto, de verdade é o que dá forças para enfrentar tudo. Com certeza.
Com certeza. Nessa época, eu sei que a família fica sempre do lado, né? Sim, sim. Quem foi essa rede de apoio? Quem mais te apoiou para passar por tudo isso? A minha mãe. Ali emociona também. Ali é minha guerreira, meu porto seguro, é meu apoio. Porque assim, teve o pedido aí de separação, eu continuei morando sozinha, então eu fazia a sessão de quimioterapia, eu ia pra casa dela. Aí eu melhorava, voltava pra minha casa. Mas assim, foi meu apoio assim 100%, né? Meus pais, né? Meu pai também, a minha família, os amigos. Mas assim, a pessoa que teve mais próxima foi do minha seu mãe. lado ali. Sim. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Realmente. Mãe é mãe. Eu também, né? Minha mãe também faleceu de câncer, igual a sua, no pâncreas, né? E é transformador também pra gente que tá perto. Então, com sim. muitas coisas, claro que em proporções diferentes. Sim. Mas acaba entendeu? aprendendo, né? Mas exatamente o que você falou, quando você falou aquilo de dar valor a outras coisas, né, que não sejam materiais, que não sejam estéticos, nada disso. Dá valor à vida, valor ao momento de estar ali, né? Eu falo pra todo mundo que foi a coisa mais difícil que eu já passei. Imagino. Mas foi também a coisa mais transformadora. Porque eu aprendi a dar valor em um dia de tédio, um dia à toa, né? E a gente tem que saber olhar pra isso. Sim. Até pra valer a pena, né? Passar pelo... A gente não pode passar por essas coisas em vão. E o que você fez, Edneia, de achar todas as, né? O lado bom, você falou que você é otimista, conseguiu, né, aprender e passar isso para outras mulheres que estão passando por isso. Eu acho, assim, que é um exemplo egeriano. É um exemplo egeriano. É um exemplo egeriano. Cada programa a gente vai transformando egério. Como é que é? Egério Lovers? A gente vai transformando, né? Eu não tive coragem de repetir, você viu, né? Eu fiz um dia. Oi, egerianos, egeri Lovers. Aí eu fiquei com vergonha, nunca mais eu fiz. Pode ser que um dia eu volte, mas por enquanto eu tô... Bom dia, gente! Mas assim, sua história é muito inspiradora. Quando, né, a gente conversou de pedir para você vir contar um pouquinho pra gente, porque o nosso intuito é esse, Edneia, passar para outras mulheres casos inspiradores, né, pra gente não desistir. E o que você fez é assim maravilhoso, eu não tenho nem palavras para falar. A Mari já se recompôs, Mari? Já me recompus. Já tá tudo bem, assim, tá tudo certo. E eu acho que pra gente terminar, né, assim, queria pedir, assim, que você deixasse uma mensagem para as mulheres, para as egerianas. Lovers. Gente, eu me sinto muito jovem falando isso. Egeri Lovers. Não. Deixasse deixasse uma mensagem para essas pessoas aí que a Pri tá falando. Bom, gente, pode até parecer meio clichê, né? Mas assim, não desistir dos sonhos, ser otimista e assim, não deixar que as coisas ruins que acontecem na sua vida te permita que te defina, né? Então assim, você vê que lição que você pode tirar daquilo e seguir em frente, né? Sempre seguir em frente com muita fé em Deus e não deixar se abater. Óbvio, tem alguns momentos que, né, ninguém é heroína, né, pra estar ali o tempo inteiro. Né? Exatamente. Até as heroínas se abatem. Exato. Né? Mas assim, é isso. Seguir em frente. Ir atrás dos sonhos, não deixar se abater. Eu acho que você falou que você acha meio clichê, né? Mas eu acho assim que você falando não é nada clichê. Porque tem toda uma história, tem todo um sentido, todo um aprendizado que faz muito mais sentido, né? Porque é muito mais profundo. Sim. Porque você tá falando isso porque você viveu isso. Exatamente. E não desistiu. Então, acho que quando uma pessoa que viveu isso, viveu tudo que você viveu até agora, não desistiu, tá aqui, firme e forte, ainda fez um projeto, ainda faz, né? Um projeto maravilhoso, ainda realiza. Tudo isso, gente, realmente não desista dos seus sonhos. No fundo do coração. E ao final da entrevista a gente vai passar as fotos. No final, Mari?
Em algum momento, assista algum até momento. o final. Em algum momento. Se ela já passou, desconsidera essa mensagem. As fotos serão passadas, porque é realmente um trabalho lindo, lindo, lindo. Foi, nossa, uma honra enorme conversar com você. Cada vez que eu encontro com a Edneia, que a gente conversa, que a Edneia é uma fotógrafa maravilhosa, ela já fez um serviço lindo pra mim, né? É verdade. E a gente sai diferente, né? A gente aprende alguma coisa. Eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigada. Pra mim, assim, foi uma honra, agradeço o convite, uma honra participar desse projeto. Que muitas, como é que é? Egerianas. Né, possam ter aí suas vidas transformadas, né? Mudar aí um pouquinho, né? A forma de ver as coisas. Vamos bater mais uma salva de palma pra ela? Vamos. Gente, obrigada. Terminamos por aqui, mas teremos muito mais. Então, para quem assistiu a gente, obrigada. Para quem tá ouvindo também. Para quem tá ouvindo, não vai ver as fotos, né? Eu vou pensar nisso. Esqueci desse detalhe. Mas nada que a gente pode colocar no nosso Instagram, que é egeria.br, né? @egeria.br. As fotos vão estar lá. Podem também entrar no YouTube, que tem o vídeo, e as fotos vão estar lá em algum momento. Né? Então tem que assistir tudo para poder... É um easter egg, tá, gente? Você tem que assistir tudo. No final você fala em qual minuto tava ali as fotos. Certinho. Então tá bom, gente. Obrigada. Um grande beijo a todos. Brigadão. Obrigada. Até a próxima.